Amados irmãos, saúde a todos com a paz, que as bênçãos do Eterno estejam todos nós nesta manhã, para juntos agradecermos ao Criador e aprender de sua mão um pouco de sua palavra. Hoje nós vamos trazer o assunto para os irmãos, com o mesmo sentido do que nós já estamos dando nos sábados que passaram, mas hoje falaremos exclusivamente sobre o grande mistério da piedade. É o nosso tema hoje, o grande mistério da piedade. E eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Desde o texto. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O Eterno, que se manifestou em forma humana, ficou provado que era justo em espírito, foi visto pelos anjos e foi anunciado entre os goíms. E no mundo inteiro muitos creram nele e foi recebido acima nos céus. Que o Eterno abençoe e nos dê entendimento nessa mensagem esta manhã, em nome de Deus, nosso Salvador. Amados, como nós já lemos o texto inicial do início do trabalho, nós vamos agora entrar na nossa lição propriamente dita, e já avisando os irmãos que esse estudo sobre o grande mistério da piedade, acho que nós ainda não temos na congregação, os irmãos, e nós vamos mastigar ele. Quanto mais tempo tomarmos examinando ele, melhor será para a nossa compreensão. Eu convido os amados irmãos a ficarem atentos nesse texto que nós lemos inicial, 1 Timóteo 3,16, só um versículo, e desse versículo vamos tirar a nossa lição de hoje para o nosso crescimento espiritual, com as bênçãos do Eterno em nossas vidas, em nome de Deus. Já tivemos 2 estudos dentro do tema batismo nas águas, mas para compreendermos esse assunto do batismo, como é que ele realmente é um verdadeiro batismo, porque há tanta forma de batismo por aí que deixa, às vezes, as pessoas confusas. Então nós precisamos, com mais clareza, examinar o assunto. Nos é necessário compreendermos, como base para a compreensão desse assunto do batismo nas águas, compreendemos o mistério da piedade. De antemão, quero avisar aos amados irmãos que essa verdade das Escrituras vai de encontro com a doutrina da Trindade. Eu não sou contra quem crê na Trindade, está tudo bem, cada um crê naquele que acha que deve, que acha que é certo. Nós estamos aqui para denegrir fé de ninguém, quem quer que seja. Mas estamos aqui para trazer a verdade segundo a luz das Escrituras. E nós vamos trazer um texto das Escrituras que não nós, mas as Escrituras, vai dar de encontro com a crença em uma doutrina de 3 Deus, de 3 Criadores, de 3 Salvadores, 3 pessoas na Trindade composta, aí criada por um sistema religioso do mundo, né? Então aqui nessa história está a chave de toda a compreensão, né? Nós buscarmos com o espírito, com inteligência, com sede de aprender, nós vamos encontrar. Se nós buscar esse estudo com a mente aberta, desarmado de conceito religioso e questões próprias, nós vamos encontrar uma verdade contundente acerca deste assunto, o estudo de hoje. O texto que nós lemos inicial, no texto na leitura devocional, texto 1 Timóteo 3,16, então vamos ler aqui o texto para que os irmãos possam acompanhar com mais nitidez. O texto diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O Eterno, que se manifestou em forma humana, ficou provado que era justo em espírito, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre os goíms, e no mundo inteiro muitos creram nele, foi recebido acima nos céus. Aqui nós temos uma colocação que o Eterno se manifestou em carne, manifestou em forma humana. E diz que nessa manifestação em forma humana,
ele foi tido como justo, né? Ficou provado que ele era justo, em espírito, claro. O Eterno é justo. Por que então essa colocação aqui? Porque ele estava se manifestando em forma humana, na carne. E diz que então ele espírito foi tido como justo em espírito. Foi visto pelos anjos, quer dizer, o Eterno é visto pelos anjos, e foi anunciado entre os goíns, foi anunciado aos gentios, foi anunciado através da pregação das boas novas. E no mundo inteiro, muitos creram nele. Creram nele quem? Em Yahshua, o Mashiach. Ou seja, porque quem as pessoas estavam vendo, contatando com ele, então eles creram no Mashiach, aquele que pregava a palavra do Eterno. E disse que esse Mashiach, e deixou ver que ele é o coro, a habitação do Eterno, ele foi recebido acima nos céus. Então, nós temos aí que estamos falando da forma como o Eterno se manifestou em forma humana aos homens. Vamos ver então quem foi recebido em cima nos céus. Atos capítulo 1, versículo 9 diante diz o seguinte: depois de dizer estas coisas, Yahushua foi elevado para os céus, diante dos olhos deles, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Quem subiu ao céu aqui? Quem voltou para o céu? Yahushua, aqui no texto de 1 Timóteo 3,16, é o Eterno que vai ser recebido nos céus após sua manifestação em forma humana. Verso 10 diz: enquanto eles ainda estavam olhando firme para os céus, à procura de Yahushua, ele tinha desaparecido nos céus, sumido, apareceram-lhe repentinamente dois homens, no caso anjos, vestidos de branco em pé, perto deles, os quais lhe disseram: homens da região da Galil, porque vocês estão olhando para os céus? Esse Yahushua que estava com vocês, que foi levado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, quem está voltando para o céu, está aí sendo recebido dos céus, é o próprio Yahushua Mashiach. E do texto de 1 Timóteo diz que o Eterno, uma vez manifestado em forma humana, vai ser recebido nos céus. Ainda temos aqui questionamentos seguintes. Quem se manifestou em forma humana? No texto de 1 Timóteo 3,16. Claro, o Eterno. Quem foi o Eterno? Manifestou em forma humana. Mas de que forma o Eterno se manifestou? Vamos ler o texto de 1 João 3, versículo 8. Diz o seguinte: aquele que continua pecando pertence a Satã, porque Satã vem pecando desde o princípio. Foi para isso que o Filho do Altíssimo se manifestou para destruir as obras de Satã. Então, como é que houve manifestação do Eterno em forma humana? No Filho do Altíssimo, que é o Mashiach, aquele ser que foi gerado no ventre de Miriam e nasceu da mulher, como Filho do Altíssimo, conforme está em Gálatas 4,4, que diz que o Eterno, o Altíssimo, enviou seu Filho nascido de uma mulher. Quando chegou o tempo determinado, ele fez isso. Então, aí nós vemos que, na verdade, a manifestação do Eterno foi através da carne, do corpo físico do Mashiach, aquele que nasceu e ao nascer seria chamado Filho do Altíssimo. Vamos dar uma olhadinha também no Evangelho de Yohana, Voz Nova de Yohana, que é João, capítulo 17, versículo 6. Diz o Mashiach, o Filho do Altíssimo, que ele que ao nascer foi chamado Filho do Altíssimo, o que ele vai dizer aqui para nós. Yohana 16, verso 6. Disse ele: eu manifestei o seu nome àqueles que você tirou do mundo e me deu. Eles eram seus e você os deu para mim, e eles obedeceram a sua palavra. Vimos que aqui ele está dizendo que
ele manifestou, ele revelou, ele fez toda essa manifestação. Então, a manifestação do eterno, do Espírito eterno, o poder do eterno, a vida do homem para salvar ele, para a realização de salvação, estava na pessoa do Mashiach, o homem, o filho do homem, o nascido de Miriam, aquele que como homem vai crescer, vai nascer, crescer, viver e morrer, sofrer, morrer e ressuscitar. Então esse aí foi o meio pelo qual o Eterno se manifesta em forma humana. Quando que o Eterno passa a habitar no corpo do Mashiach, né? Quer dizer, porque se ele vai se manifestar, ele vai habitar nele. Então, nós vamos saber, segundo o que está escrito, quando que o Eterno passou a habitar, então, no corpo do Mashiach. Porque é uma ideia aí, uma crendice popular, que até vem já lá do catolicismo, dizendo que Maria é mãe de Deus. Quer dizer, diz que o filho era Deus e que Maria é a mãe de Deus, né? Porque é a mãe da segunda pessoa da Trindade, que é Deus. Segundo eles, a segunda pessoa, todos os três são Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, Maria é mãe do segundo Deus, né? Da segunda pessoa, que é o segundo Deus, que é o Filho. Então, vamos ver se isso tem fundamento, né? Porque se aquele menino que nasceu de Miriam, vamos agora voltar para a realidade, não para as conjecturas, mas para a realidade, que o menino que nasceu de Miriam, se ele realmente, não Deus, mas se ele já era Yahweh, se ele já era o Eterno, se ele era o Altíssimo, então, porque vai nascer de conforme a promessa feita ali, em Lucas capítulo 2, versículo 11, nasceria ali o Altíssimo, mas vamos ver se é o Altíssimo que está nascendo, né? Vamos ver aqui primeiro, vamos logo ver aqui o texto de Mateus, capítulo 3, 16 e 17. Diz o texto: E assim que Yahushua foi imergido, que estava saindo da água, os céus se abriram, e ele viu o resplendor do Rua eterno, que é o Espírito eterno, descendo e pousando sobre ele. E dos céus veio uma voz que disse: Esse é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Quando você vai para algumas versões corrompidas, esse texto diz que a ele ouvi, né? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mas não é esse que está no texto, é o Eterno dizendo que tem prazer de habitar naquele que é seu filho. Esse é meu filho amado, em que tem o prazer de habitar. Então o Eterno está dizendo que vai habitar naquele corpo, a partir daquele momento. Quando ele vê sobre ele descer o Rua do Eterno, sobre ele que é o Espírito Eterno, que é o próprio Pai Celestial, desce sobre ele e habita nele, vai habitar nele. Não fez só fazer uma visita, ele vai habitar nele. Então, daí para frente, nós temos o Eterno habitando naquele corpo, o Mashiach nascido de mulher. Então, essa é a grande realidade da mensagem, né? Aí temos agora um homem que em seu corpo recebeu o Espírito Eterno, o Rua Rakodesh, o Rua do Eterno, o qual é o Pai que veio do céu, pois Yahweh é o Espírito, né? Como está em Yohana, capítulo 4, versículo 24. Diz o seguinte: o Pai é Espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo de forma espiritualmente e verdadeira. O texto aqui falou, o Pai é Espírito. Então nós encontramos aí nas religiões se pregando que o Pai é Espírito, sim, mas que existe um outro Espírito, que é o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que também o Filho talvez venha a ser Espírito também, né? Então vamos conferir isso no texto de Efésios 4:4, diz o seguinte: há um só corpo e um só Rua, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Então vemos aqui que não existe 2, 3 espíritos, existe um só Espírito que é o Eterno. Esse Espírito Eterno que veio dos céus, desceu sobre Yahushua ali, quando ele está sendo batizado nas águas do rio Yarden, por Yohana, o emissor, né? Então precisamos saber essas coisas para nós fazer comparações sábias e ordeiras dentro da própria palavra. Em 1 Kéfas, capítulo que é 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 12, vamos ler o texto. Ele diz aqui para nós o seguinte: aos quais foi revelado que seu ministério, enquanto falavam a respeito desses assuntos, não era para benefício próprio, mas benefício de vocês. E essas mesmas coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que eles anunciaram as boas novas da salvação por intermédio do Rua HaKodesh, que é o Espírito Eterno e Imaculado, né? Enviado dos céus. Essas coisas os anjos bem desejaram fazer. Então vemos aqui que o único Espírito, que é o único Rua, que é o Eterno, Imaculado, desceu do céu. Está aqui que ele desceu do céu, né? E quando é que ele desceu do céu? Quando ele desce sobre a Yahushua, lá no batismo das águas do Rio Arden. Ali abriu-se os céus e foi quando ele disse: esse é meu filho amado, em que tenho prazer de habitar. O emissário Shaul, que é Paulo, diz em 2 Coríntios 5,19: isto é, o próprio Pai estava no Mashiach reconciliando a humanidade consigo mesmo, sem imputar às pessoas as suas transgressões. E ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Shaul está dizendo aqui que o Eterno, ele está agora habitando no Mashiach, e que é o Pai Eterno, estava no Mashiach, conforme o Pai disse lá no batismo de Yahushua, lá no Rio Arden, que chama Jordão, que ele tinha prazer de habitar naquele filho dele. E aqui o emissário Shaul está dizendo que o próprio Pai estava no Mashiach, reconciliando a humanidade consigo mesmo. Quer dizer, quando o Mashiach está pregando as boas novas, quando ele vai ser morto no madeiro, derramar sangue pela humanidade, ali é a ação do próprio Pai Celestial, o Espírito Eterno, Rua HaKodesh, que está reconciliando a humanidade, ao mundo inteiro consigo mesmo. Não era com outro, era consigo. Quer dizer, que ele estava ali naquela carne para realizar a obra de salvação. Pois está escrito em Shaial, que é Isaías, capítulo 43, versículo 12, quando ele diz no verso 11 que ele é o único Salvador, no verso 12 ele diz que ele mesmo realizou tudo isso, ele anunciou a salvação e ele realizou a salvação. Então ele está realizando a salvação na pessoa do Mashiach. O Mashiach não está ali realizando uma coisa por si próprio, não, ali o Eterno está nele realizando a salvação do mundo, a redenção do pecador. É isso que ele está fazendo aí, né? Então nós vemos agora que daí o dizer de Yahushua Mashiach, né, em Yohana 14, versículo 10. E um diálogo do Mashiach com os seus talmidins, com os seus discípulos, mediante a pergunta de Filipos, ou o pedido de Filipos, né, que queria ver o Pai. No verso 9, ele pediu para ver o Pai, que isso era suficiente para eles, do 14:9. E no versículo 10, o Mashiach responde, aliás, ele vai no versículo 8, no versículo 9 já é a resposta do Mashiach, e no versículo 10, na especialidade, ele diz: será que você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quer dizer, e as palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem realiza as obras. Então aqui, o Pai está vivendo aonde agora? Como foi a palavra do Mashiach? Quem é que está vivendo o Mashiach? E o Mashiach está vivendo de quem? Ele diz assim: o Pai que não acredita, você não acredita que o Pai, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então o Pai está vivendo agora, quem vive em mim, quer dizer, quem realiza as obras, quem prega a palavra. Será você, Filipe, não acredita nisso? Será que nós hoje somos messianos, não acreditamos nisso? Será que isso é tão difícil
para nossa mente limitada chegar a crer nesses fatos não acontecem, verdade tão explícita na palavra escrita, palavra do próprio Salvador, do próprio Machia, nos orientando acerca desses assuntos, e sermos levados a adorar a três seres como se fosse um Deus composto, a ter mais de um Salvador, ficar nessa confusão mental a respeito do Criador e do Salvador de nossas vidas, de nossa alma. Então, é preciso muito mais luz. Por isso que eu falei, preciso, quando pegarmos a palavra, a Escritura para estudar, ter a presença do Espírito Eterno em nossas vidas. Então, vimos aqui que, na verdade, que ele está perguntando, será que você não acredita que estou com o Pai, mas que o Pai está em mim? Então, vemos aqui que quem estava falando em Yahushua, o Machia, no caso, o texto diz que era o Pai. Então, diz, eu estou no Pai. Não disse ele, eu estou com o Pai, mas estou no Pai. Então veja bem, que ele não disse que estava com o Pai, mas estava no Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele não está junto com o Pai, ele está no Pai, o Pai está nele. E o Pai está em mim, disse ele. Será que vocês não creem nisto? Como diz, como está escrito, né? No verso 14 ainda de Yohana, versículo 11. Pois disse ele, confiem no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas se não puderem confiar, ao menos se não puderem, confiem ao menos por causa das mesmas obras. Se ninguém pode fazer as mesmas obras que o Pai faz se não for o próprio Pai. Não tem condições de alguém criar, alguém salvar, alguém planificar, se não for o próprio Pai. Então, essas prerrogativas, esses atributos soberanos, supremos, que é do próprio do Pai, só o Pai pode exercer, só o Pai pode executar com o seu poder, com as suas mãos. E aqui está o Machia dizendo que as obras que ele fazia, era o Pai que fazia nele, ele realizava, era ele que realizava. Então as palavras que ele falava, era o Pai que falava. Então, nós vimos aqui que não tem saída para que aqui possamos crer que o Pai é um e que o Filho é outro. Não. Aqui existem ministérios, existem atribuições, mas o mesmo ser atuando em todos e sobre todos. Como entender, então, que está em Yohana 10:30, né? Vamos lá o teu texto, como é que vamos entender esse texto então? Pois diz o texto, eu e o Pai somos um. Deixa eu curtir, né? Eu e o Pai somos um. Como é que é um e está no plural? Somos um, porque somos um em atribuições. É um ser e os somos em atribuições. Em agir, criar, salvar, purificar, curar, libertar, consolar. Então, as missões são várias. Mas diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, mas o Espírito é o mesmo. A variedade de dons, de atribuições, de ministérios, de obras, de feitos, mas o Espírito é o mesmo. O que é o Espírito? É o mesmo. O mesmo que atua na vida, que está agora habitando na vida do Machia, está habitando o corpo do Machia. É triste ver o comentário desse texto na Bíblia, Nova Versão Internacional da Bíblia, né? O qual diz que no grego, somos um, diz que ele lá é neutro. O grego ele é neutro. Mas porque fala lá uma só coisa, diz que lá no lugar de dizer somos uma só coisa. Quer dizer, está dizendo que o eterno é uma coisa. Segundo está na Nova Versão Internacional da Bíblia, lá no comentário desse texto, tem o texto de João 10:30, lá em Yohana 10:30, no comentário embaixo ele está dizendo que no grego esse é neutro e que ali significa uma só coisa. Quer dizer, eu e o Pai somos uma só coisa. O que é isso? Não uma só pessoa. Ele diz que então, ele lá diz que os dois são iguais, quanto à essência ou natureza, mas não são pessoas idênticas. É o que está lá no comentário do rodapé da Nova Versão Internacional da Bíblia, né? Então isso é triste, porque nós vimos aí que esse argumento dos evangélicos, que está nas Bíblias evangélicas,
está de acordo com o argumento católico romano, o qual diz, lá nos textos que nós temos estudado, ele diz o seguinte: Deus, segundo está lá escrito, aqui o texto está sendo transcrito como está escrito lá no dicionário Enciclopédico Brasileiro, página 1839, volume 2, né? Então ele está dizendo aqui: Deus, que é único em sua infinita substância ou natureza. É realmente três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todavia, Deus Pai não é o Deus Filho e o Espírito Santo não é nem o Deus Pai nem o Deus Filho. Confusão tremenda, né? Isso daí. Então está na página, né, 1839 do segundo volume do Dicionário Enciclopédico Brasileiro. Então vamos ver o que está em Efésios, capítulo 4, verso 5. Vamos ler o 5 e o 6 juntos, tá bom? Efésios 4, 5 e 6. Diz o seguinte: há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão, um só Criador, Pai de todos, o qual é o Altíssimo, sobre todos e por todos e em todos. Dentro desse texto, não existe três aqui. Há um só Criador, um só Salvador. Não existe três nessa composição divina, como é pregado para o mundo pelo sistema religioso desapóstata que está aí no mundo. Então, esse texto, quando este um aqui, do João 10:30, eu e o Pai somos um, aqui é a mesma expressão que já é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, verso 4 diz o seguinte: ouça, ó Israel, Yahweh é o nosso Criador, Yahweh é único. Então, quando está dizendo aqui que eu sou um, esse um aqui significa único. Único não tem outro, é ele só. Um não são dois, né? Então ele diz: eu e o Pai somos um, está dizendo que eu sou único. Então eu com o Pai sou único. Eu sou o Filho, o Pai e eu somos um. Então somos um, eu sou único. Quando estudamos sobre a Trindade, usando a Bíblia e a história, fica provado que essa doutrina é de origem inteiramente pagã. Não é origem divina, não é origem celestial, não vem dos apóstolos, não vem dos profetas, não vem das escrituras, não está baseada na Torá do Eterno, então é inteiramente pagã. Veio para o mundo, veio para o chamado mundo cristão, né, o chamado cristianismo, porque Constantino, imperador romano, a converteu em cristã. Diz que a doutrina cristã estabeleceu na igreja, converteu lá, e assim estabeleceu-se dentro da chamada igreja católica a doutrina cristã. E ele trouxe com essa doutrina a Trindade para dentro dessa doutrina. Então ele assim o fez, usando de uma astúcia, ou astuciosamente, né, tirando os nomes dos deuses do paganismo da Trindade pagã. Quer dizer, existia lá a triade pagã de Deus, que em vez de contar mudando de roupagem, e agora ele tirou e colocou então as expressões Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que era Zeus, era Juno, Minerva, era um bocado de coisa lá. Então ele trocou aqueles nomes pagãos pela expressão Pai, Filho e Espírito Santo, criando assim uma trindade agora não pagã, mas dizendo que uma trindade cristã. Os segredos dessa doutrina, na tentativa de, ou seja, seguidores dessa doutrina da trindade, né, na tentativa de provar sua veracidade, usam inescrupulosamente o texto de Mateus 28:19. Na Bíblia, dizer trinitariana, que é a nova versão nacional da Bíblia, que também está na João Ferreira de Almeida, diz o seguinte, esse texto, olha como é que está escrito. 28:19 de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora vejamos
como está escrito na Bíblia Imaculada, a qual nós temos em mãos. Ele diz assim, no versículo 19: portanto, vão e façam tal medinha discípulos em todas as nações, em meu nome. Não é batizar em nome do Pai, do Santo, é em nome de Yahshua, do nome do Mashiach, que era Yahshua, né? Então, a coisa mudou de figura. Então, eles tomam como base um texto para essa doutrina, um texto corrompido pelo próprio sistema religioso, né, pagão de Roma. Então, aí como fica a fé dessas pessoas assegurada para a vida eterna? Claro que não tem nenhuma segurança para a vida eterna, porque nós somos salvos pela fé, não é verdade? Mas se essa doutrina da Trindade é pagã, aí vem a nossa pergunta: por que então ela é ensinada e crida no meio protestante, se eles dizem serem seguidores da Bíblia? Pode até alguém se expressar e dizer: essa doutrina veio para dentro do protestantismo, porque Lutero, monge católico, a trouxe como bagagem do catolicismo. Ora, então em que se baseia a fé dos evangélicos hoje? Numa fé escriturística ou numa fé católica, né? Então vimos que é muito perigoso isso. Por isso vemos que quando você deixa de ser católico, é você deixar, dizendo, saiu do mundo, que foi para a igreja, foi para a sua outra religião, vai para a salvação, você tem que deixar toda a bagagem que está lá, que não condiz com a vida daqueles que servem ao Criador. No entanto, eles saem de uma igreja, de um movimento religioso para outro, mas levam a mesma bagagem, porque na verdade, segundo já demos estudo aqui nesse estudo, já falamos isso, que a mãe tem suas filhas e as filhas têm o DNA da mãe. Então elas têm os costumes, obedecem à mãe. Então é óbvio que as filhas sigam o ensinamento de sua mãe, né? Então não é dado estranhar que as igrejas protestantes, que toda a série do catolicismo, que são filhos do catolicismo, sigam o seu mesmo corpo de doutrina. Então aquela doutrina apostatada, infundada nas escrituras, que não tem nenhum fundamento na escritura, mas baseada em ideologias de homens, em tendências de homens que, de mentes providas da verdade, tende a ludibriar, enganar a multidão, expressando uma doutrina que é obra de demônio, né? A doutrina da Trindade não tem base nas escrituras, não foi ensinada por Yahshua, o Mashiach, e nem pelos seus emissários. Assim sendo, essa doutrina não é de origem messiânica, não é de origem dos céus, não é de origem escriturística, mas católica pagã, como nos mostram os dicionários do Colégio Brasileiro, já mencionei hoje, no volume 2, páginas 1839. E agora eu pergunto: podemos nós, que queremos ser salvos, fundamentar nossa fé? Eu falo agora para meus irmãos evangélicos que possam nos assistir, nos ouvir, né? Que podemos fundamentar nossa fé, que queremos ser salvos, queremos ir para os céus, queremos ser livres da condenação eterna. Podemos fundamentar nossa fé com uma base, um fundamento que não tem raiz escriturística, não vem dos patriarcas, não vem dos profetas, não vem dos apóstolos, não vem do Salvador, o Mashiach, não está na escritura, mas sim do clero romano, de dentro do catolicismo romano, de origem pagã. Será que vamos ser salvos dessa maneira? Pense nisso, amados. Por isso não é à toa que está lá o texto de Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Então, mas você sair da igreja católica, da igreja A ou da igreja B, não. Então, mas você sair da apostasia, do sistema corrupto de religião. As escrituras nos mostram o Eterno, o Altíssimo Yahweh, como um ser descendendo e não descendente, sendo ele a origem e não sendo originado. Vejamos os seguintes textos: Isaías 44, versículo 6. Vamos ler o texto. Diz o seguinte: assim diz Yahweh, o Rei e Redentor de Israel, o Yahweh dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Criador. Temos a mesma colocação em Revelação, chamada Apocalipse, no capítulo 1, verso 17 e 18, já o Yahshua, já entronizado, na revelação a Yohana,
o profeta, falando a seguinte expressão. No capítulo 1, versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: Quando eu o vi, disse Elrana, caí a seus pés como morto. Porém ele quem? Yahusha, né? Estava lá autorizado. Porém ele pôs sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Espera aí. Temos, porventura, 2 primeiros e 2 últimos ao mesmo tempo? Sabe que um primeiro tem segundo. Não existe primeiro, segundo e segundo sem primeiro, ou não existe segundo sem primeiro, mas existe 2 primeiros. É incrível isso. Não acho que isso é um absurdo religioso, se prega uma coisa dessa, dizendo que o texto aqui está dizendo que o pai é o primeiro, e meu texto que o filho é o primeiro. Também é o primeiro. O pai é o filho. Se são dois seres opor diferentes, se não são a mesma pessoa. Então, como entender isso aqui? O homem com a sua mente finita e incapaz de compreender e até mesmo de imaginar a grandeza majestosa de nosso Yahweh, o Criador eterno, porque ele é incapaz de entender essas verdades. O que acontece, o que conhecemos do eterno, na realidade, de Yahweh eterno, está relacionado ao seu grande amor para nós, mas faz por nós, quando ele dá a vida do Mashiach no madeira nesse lugar. Então isso fica provado. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A qual nenhum dos líderes desse mundo a compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam executado o Pai da eternidade. Mas, como está escrito, as coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e que jamais o coração de alguém imaginou, são as coisas que o Eterno preparou para aqueles que o amam. O que nós conhecemos do Pai Celestial é somente o seu amor. Ele prova o seu amor para conosco, quem tem o Mashiach morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E aí nós somos incapazes de compreender. Os homens sábios de Israel, os homens sábios do mundo, são incapazes de compreender a grandeza infinita da majestosa bênção, as riquezas, tesouro imensurável que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Então, diz que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais imaginou o coração do homem tamanho da sua grandeza, né? Pelas Escrituras, aprendemos que Yahweh é Espírito. Isso já mostramos em Elrana, capítulo 4, versículo 24, que diz que ele é eterno, né? O que é eterno é o Espírito, né? E os que o adoram devem adorar em espírito de forma verdadeira, espiritual e verdadeira. E no Salmo 90, versículo 2, Salmos 90, versículo 2 diz o seguinte: antes que se formassem as montanhas, porque fosse criada a terra e o mundo, se de eternidade a eternidade você é eterno. Então, Criador eterno, ele é eterno. Ele não morre, ele não passa. Então, ele é imortal, ele é invisível. Ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível. Então, ele foi revelado como? Na pessoa do Mashiach, em forma humana, conforme nos mostra o texto, né? Então, vamos ver aqui, dizendo que ele, aqui nesse texto de Salmos 90, versículo 2, deixou-nos bem claro que ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é Yahweh, ele não passa. E em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17 e 6:16, vamos ler os dois textos. Esses textos vão falar da sua imortalidade, né? E de um ser invisível, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 1:17 diz o seguinte: ao Rei eterno, imortal e invisível,
Ao único Criador seja a honra e os louvores para todos sempre. Não. Toda a honra, os louvores, tudo, a exaltação é do Eterno, o Rei Eterno. E quem é esse Rei Eterno? Quem é o Pai Eterno? Conforme está em Ishaiah, capítulo 9, versículo 5, o Mashiach, o menino que haveria de nascer para nós, diz que ele era o Pai Eterno, o Pai da eternidade, o Altíssimo Forte, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, tudo são prerrogativas, são atributos dados àquele que é o Eterno manifestado em carne. No capítulo 6, verso 16, 1 Timóteo, ainda diz o seguinte: aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum ser humano viu, nem pode ver. A ele pertence a honra, o poder eterno. Você vê aqui que, mais uma vez, a honra e o poder eterno pertencem a ele, somente a ele. E ele não vai dar esse poder a outro, ninguém vai ter esse poder, porque só ele é digno de ter esse poder, essa prerrogativa com ele. Então, como foi dito, nem homem nenhum jamais o viu e nem o conheceu. Mas para que o conhecêssemos, o Altíssimo enviou profetas e emissários, porque é apóstolo, né? Homens inspirados por ele, com o fim de nos revelar sua vontade divina e pela fé nos levar à obediência à sua palavra. Isso nós temos em 2 Kéfas, 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Desde o texto. Antes de tudo, entendam isso. Nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação de uma pessoa em particular, pois nunca a profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens escolhidos eram movidos pelo Rua HaKodesh, pelo Espírito Imaculado, quando anunciavam a mensagem que vinha do Eterno. Então, o Eterno sempre deu mensagens ao homem para que o conhecesse através dos profetas. Isso ele fez para que a nossa fé fosse exercida numa base sólida, que no caso, as Escrituras Sagradas, onde pudéssemos fundamentar nossa fé num fundamento inabalável, e não em tradições e decisões formadas por concílios humanos, desprovidos da luz do Espírito. O emissário Shaul lançou, dizer como sabe arquiteto, um firme fundamento para a nossa fé, que é Yahushua, o Mashiach. Ishaiah, capítulo 28, verso 16, está esse fundamento que a Shaul vai lançar para nós. Vamos ler Ishaiah 28, verso 16, que é Isaías. Portanto, assim diz o soberano Criador Yahweh. Vejam, põe em Zion como alicerce uma pedra aprovada, pedra preciosa de esquina, uma fundação segura. Aquele que nela crê não ficará confundido. Então, esse alicerce, este fundamento, essa pedra que é o Mashiach, Shaul vai lançar na sua mensagem, nas suas pregações, seus ensinos para a congregação do Eterno. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Yahushua, o Mashiach. Vimos aqui que nos pede para outro alicerce. Vamos conferir Hebreus 11:1. A fé é a certeza de receber as coisas que se espera e a revelação das coisas que não se veem. Quer dizer, é um alicerce, a fé nos promove fundamental nos alicerce que nós não vemos, mas está posto pela palavra em nossos corações, para que possamos crer e andarmos segundo a sua vontade. Então vimos aí, amados, que é necessário ter conhecimento das Escrituras, da fé que nós temos. Ao estudarmos as Escrituras, precisamos da presença daquele que a inspirou, que é o seu Espírito, para que venha a nós revelar
o que nela está oculto por trás da escrita, por trás das letras, né? Por trás das letras. A Bíblia, amados, em nenhum de seus livros escritos fala da Trindade, dessa questão de Trindade, como sendo o Criador, um ser composto ou um conjunto de 3 pessoas. Não, nenhum vai encontrar isso daí. Mas em que toda ela nos é apresentado o eterno Criador como sendo um só ser, como já falamos, que dele descende todas as coisas, não que ele descenda de algo. Uma só pessoa, sendo de suma importância dentro de seus tipos, metáforas e parábolas. Quer dizer, que as Escrituras vai nos mostrar a realidade, a veracidade do Criador, do que nós cremos, dentro de todos esses princípios, parâmetros que a palavra nos mostra. Esse ser é o Salvador, é Salvador revelado em Yahushua Mashiach, e nunca uma trindade. O ser celestial, o Criador eterno, ele não se revela através de uma trindade, mas através daquele que nasceu de uma mulher, aquele que é o Filho do Altíssimo, aquele corpo preparado para que quando ele viesse a terra, no mundo, ele habitasse nele. Foi em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Como nos fala o texto inicial desse estudo, que diz que o Eterno se manifestou em carne, ou seja, em forma humana. Forma humana é carne, né? Então ele se manifestou em carne, em forma humana, para nos levar até ele. Começando essa manifestação em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz o texto: e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela esmagará a sua cabeça e você lhes ferirá o calcanhar. Aqui está vendo o Eterno está aqui repreendendo a serpente pelo ato que ela tinha realizado e está mostrando que haveria um descendente aqui da mulher, que no caso é o Mashiach, que esmagaria a cabeça a descendência, a cabeça do inimigo, que era Satã. Então nós encontramos aí que dentro desse texto aqui fala do descendente da mulher, que é o Mashiach, e não de uma trindade, fala de um descendente, o descendente. Então, de um que veio para realizar uma obra, esmagar a cabeça de Satã. Por texto da tradição, diz assim: o filho do Altíssimo, o Eterno enviou seu filho à terra para desfazer as obras de Satanás, as obras da serpente, as obras do mal, né? Então, em Mateus, capítulo 1, verso 16, Mateus 16 diz o seguinte: Jacob foi o pai de José foi o pai de Miriam, da qual nasceu Yahushua, chamado Mashiach. Quer dizer, de onde veio o Mashiach? Nasceu de Miriam, né? Nasceu de Miriam, filho de José, filho de Jacob. Então, uma linhagem, uma descendência da mulher. Então, dessa descendência aí vai um esmagar a cabeça dele, que é justamente aquele que vai nascer de Miriam, né? Então, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui fala, aqui não fala de uma segunda pessoa da Trindade, né? Está dizendo aqui que nasceria aqui a segunda pessoa da Trindade, mas do Mashiach, o qual recebe o nome Yahushua, ou Yahushua, conforme já explicamos acerca dos maçoréticos que está inserido no hebraico. E que o seu corpo seria a habitação do verdadeiro Yahweh, o Altíssimo. Por isso, ao nascer, seria chamado Filho do Altíssimo. Está em Lucas 1, 35. Aqui nós temos um diálogo do anjo com Miriam, a qual, segundo lá, o texto de Mateus diz que ela vai ser a mãe do Mashiach. Então, está vendo o diálogo aqui, porque o anjo vai anunciar, no versículo 31, foi anunciado a ela o nascimento do menino. E no verso 35, o anjo vai dizer para ela, que ela vai se mostrar com medo, não vai entender, o anjo vai responder para ela o seguinte: o Ruach HaKodesh virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Por isso, o menino que há de nascer do seu ventre será chamado Imaculado, Filho do Altíssimo. Então, o menino vai nos nascer, o menino vai ser nos dado.
Lembra a profecia de Ishaiah, que é Isaías capítulo 9, verso 5, que o menino nos nasceria, o menino seria dado para nós. Então esse menino aqui realmente é o menino que vai ser chamado Príncipe da Paz. O seu nome vai ser um nome maravilhoso, conselheiro. Ele vai ser o Altíssimo. Foi por isso que lá no Lucas capítulo 2, versículo 11, diz que ali é o Altíssimo que vai estar nascendo ali. Então vimos que ele é o Pai Eterno, né? O Pai Eterno está nascendo. Não é o Pai, quem está nascendo ali, o menino, o corpo que vai habitar nele, o Pai Eterno, né? Então, todos precisamos ter conhecimento para que não venhamos enveredar por caminhos errados. Então, vemos aqui que em Romanos capítulo 9, verso 5, eles são descendentes dos patriarcas e de quem descende o Machia segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Que o Eterno seja louvado eternamente. Anaô. Quer dizer, quem é aqui que é o descendente, de onde descendeu o Machia, né? Dos hebreus, dos patriarcas, dos Eldins, né? E que veio dos patriarcas. E diz agora que o qual é sobre todas as coisas. Mas que é o menino que nasce de Míria, aquele homem judeu, ou o Eterno que habita naquele corpo daquele homem judeu, né? Claro que o Eterno é sobre todas as coisas, como já vimos lá o texto já hoje, em Efésios capítulo 4, versículo 6, diz que o Criador Eterno é que é sobre todas as coisas. Mas esse Criador Eterno está habitando no Machia. Por isso está aqui dizendo que quando esse versículo nós lemos aqui, no versículo 5 do capítulo 9 de Romanos, diz que o qual é sobre todas as coisas. Quem quer todas as coisas? O Machia. Daí que o Machia são todas as coisas. Mas conforme lá, Efésios 4, 6, é o Eterno que é essas outras coisas, que habita aqui no Machia. Por isso que ele diz que ele está sobre todas as coisas, porque ele é a habitação do Eterno. Quem é sobre todas as coisas? Seria o homem filho de Míria, com descendente dos patriarcas, ou o Espírito Eterno, que nele vai habitar, ou que está habitando, né? Agora vai habitar. Aí já vimos que, conforme Efésios 4:6, esse ser é que vai descer do céu sobre o Machia e nele vai habitar, conforme Mateus 3,17, já lemos hoje, que o Eterno, o Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me compraz habitar. E no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Shaul vai dizer que o Altíssimo agora, o Eterno, estaria habitando no Machia. Shaul vai dizer para nós agora aqui que, isso é tudo mistério da piedade, né? Isto é, o próprio Pai estava no Machia reconciliando a humanidade consigo mesmo, sem imputar às pessoas suas transgressões. E ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Então vemos aí que quem estava no Machia reconciliando o mundo consigo era o próprio Altíssimo, o próprio Al, né? O Espírito Eterno, a partir dali, vai habitar no Machia, isto é, no corpo físico do Filho do Altíssimo. A partir do batismo, a partir daquele que ele desce sobre ele, então vai habitar nele, o Espírito Eterno está naquele corpo. Ali estava habitando aquele que é o verdadeiro Salvador. Vê que quem estava habitando ali no corpo do Machia era o verdadeiro Salvador, que vai dizer que é o próprio Yahshua, né? 1 Yohana, que é 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho do Altíssimo já veio e nos deu discernimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos unidos com aquele que é verdadeiro, isto é, com seu Filho, Yahushua, o Machia. Este é o verdadeiro Salvador e a vida eterna. Então, quer dizer, o Machia é o verdadeiro Salvador? Não, o Eterno ele está, o verdadeiro Salvador, mas ele vai usar, tá ali no corpo, porque este vai ser usado para o sacrifício, para derramar o sangue em oferta pelo pecado da humanidade. Segundo as Escrituras, que é o verdadeiro e único Salvador. Ishaiah 43:11, até diz: eu sou Yahweh, sou Yahweh e fora em mim não há Salvador. No 45:22 diz que não existe outro Salvador além dele. Então,
é preciso conhecer a Escritura para poder definir acerca do que é dessa crença que tem aí de Trindade, crença de unidade. Tudo isso é perigoso, porque na verdade existe no Eterno uma unicidade, quer dizer, um único ser com nele unido todas as prerrogativas necessárias para a salvação da humanidade. Segundo as Escrituras, quem é o verdadeiro único Salvador? Nós já vimos que é o próprio Eterno. Não há outro Salvador fora de algo. Foi este Salvador o único que se manifestou em seu corpo físico, carne, né? Então foi ele que veio e se manifestou através de forma humana. Então vimos aqui, já estamos chegando no final dessa mensagem de hoje, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Aqui vai nos mostrar como que aconteceu essa manifestação do Eterno se manifestando em carne, né? Filipenses capítulo 2, 6 a 8, diz assim: o qual, subsistindo em forma eterna, quem subsiste em forma eterna? Quem é eterno. Então está dizendo que ele era eterno. Não considerou ser igual ao eterno. Ele, como na carne, não considerou ser igual ao eterno em espírito. Mas ele humilhou-se. Ele quem? O próprio eterno. Quando ele se humaniza, quando ele habita com o Mashiach, ele já está se humilhando. Mas ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a posição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E estando na forma de homem, ele mudou a forma dele, de eterno, de espírito, aliás, para homem, de eterno infinito para eterno finito, de imortal para mortal, pois ele na carne vai morrer. Ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Então vimos que aqui foi a maneira como o Eterno se manifesta em forma humana à humanidade para salvar o pobre pecador. Em Johanna capítulo 1, versículo 1 e 14, vamos lá ler o texto. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o próprio Eterno. Verso 14 diz para nós: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como unigênito do Pai. Então mostramos aqui que o Mashiach, como filho do Eterno, recebeu a natureza do Pai como filho unigênito. Nem o ser humano tinha a natureza do Pai, mas o Mashiach tinha, porque ele recebeu como filho unigênito, filho único do Pai. Então, por que ele fez? Porque nele vai ser manifestado o Eterno em forma humana, né? Então, aí nós vimos aí que aí foi a ação do Pai entrando no mundo para salvar a humanidade através do ministério messiânico do Mashiach, nosso Salvador. Que o Eterno nos abençoe, nos dê compreensão, e certamente não paramos de estudar agora, mas vamos continuar esse assunto por muitos sábados ainda, porque é um assunto muito importante para o nosso conhecimento espiritual. Que o Eterno seja com todos em nome de Yahushua.